Muito bem, irmãos, hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos recebendo uma visita internacional. Olha como a nossa igreja é chique, internacional. Pastor Álvaro, por favor. Pastor Álvaro vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Ele já falou de manhã, de tarde e vai ministrar agora também aos nossos corações. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. O Álvaro é um amigo, de longa data, né, Álvaro? Já nós fizemos o nosso curso teológico juntos, nosso seminário, quase 20 anos. Brinquei nos outros cultos que naquela época o Álvaro tinha cabelo ainda, os meus eram pretos, né? Mas o tempo passa, né? A gente vai sentindo um pouquinho os efeitos, né? da idade, mas graças a Deus que permanecemos firmes na carreira da fé, né? E o Álvaro é um amigo muito querido, especial. Sua esposa Denise, pastora Denise, junto com seus filhos. Hoje eles estão pastoreando uma igreja lá no Chile, La Roca. Depois ele vai falar melhor da igreja, da família. E então, se tiver alguém da família do Álvaro nos assistindo aí pela internet, um abraço para vocês aí no Chile. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. E eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados hoje, através da palavra do nosso amigo, do nosso irmão em Cristo. Eu queria que nós abençoássemos a vida do pastor Álvaro. Estenda a sua mão para cá. Obrigado, Senhor, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Aleluia. Onde nós nos ajudamos, onde aprendemos uns com os outros, onde crescemos através da experiência um do outro. Obrigado porque hoje temos o privilégio de receber o Álvaro aqui, Senhor. E ele será instrumento de Deus para falar à tua igreja, para compartilhar as suas experiências, aquilo que ele tem aprendido contigo. E tenho certeza que sairemos daqui edificados na nossa fé. Como Igreja Batista Renovada, estendemos as mãos para o teu filho e abençoamos a vida do Álvaro, da sua família, da sua igreja, do seu ministério, que o Senhor derrame sobre ele bênçãos dobradas. O Senhor conhece quais são os seus sonhos, aquilo que ele tem colocado diante de ti. Tu és poderoso para surpreendê-lo, Senhor. Que a tua graça seja abundante na vida do nosso irmão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ela. Paz do Senhor, queridos. Amém. Uma tremenda alegria estar com todos vocês. Em realidade, é justamente as palavras do pastor Glaucio, também são as minhas palavras. Nos une muitos anos, certo, de estarmos juntos na caminhada. E foi muito bom ter tido esse tempo de preparação teológica. Todos os sábados viajávamos juntos de São José dos Campos até São Paulo em uma Kombi e chegávamos lá e estávamos o dia todo estudando até as 4, 5 da tarde e depois retornar às atividades da igreja. Por isso, para mim, uma tremenda alegria. Agradecer também ao pastor Toninho, a esposa do pastor Glaucio, e a todos vocês, porque esse carinho se vê refletido, se vê em todos vocês. Agradeço ao Senhor também, porque também tenho aqui uns amigos meus queridos de longa data. Está aqui o Binho e a Tatiana e seu filho Natan. Fica de pé para aqueles que conheçam. Ficam de pé todos aí, as famílias. Esses são queridos amigos. Eu estou hospedado na casa deles. Amém? Assim que tenho que fazer a fita para... Quero cumprimentar também a todas as pessoas que assistem esta página, este culto através da internet em Angola, meus queridos amigos, onde eu estive pregando na fronteira com Namíbia, lá em Cunene. Todos os que são de fala portuguesa lá na África, um forte abraço. Para mim, um grande privilégio comunicar esta mensagem para todos vocês, a nossos queridos amigos de Portugal também, e a todos que estão assistindo. Também a los que nos asisten en América Latina, de habla hispana. Ya luego vamos a tener, yo me profetizo que luego vamos a tener el culto con traducción simultánea para el español. Cri, 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 cri. Otra vez, vamos a recapitular grabación número 2. Queridos hermanos, vamos a tener luego ahora, de aquí a poco vamos a tener la traducción simultánea de los cultos aquí en la Iglesia Bautista Renovada.
Amém, graças a Deus. Puxa, misericórdia. Uma salva de palmas, Senhor. Eu, quando ia subindo para cá, para vir aqui a tomar a posição aqui, eu tive um déjà vu. Eu senti que já tinha subido 2 vezes antes esse negócio. Não sei porquê, uma coisa assim como que me veio assim. Falei, eu já estive aqui neste púlpito. Eu sou casado com a mulher mais linda do Chile. Se tem alguma chilena aqui, me perdoe. A minha esposa é mais linda. Tenho 4 filhos, tenho uma tropa de filhos. E 2 deles nasceram aqui no Brasil. Os gêmeos nasceram aqui, em São José dos Campos. Mas foram inscritos em um lugar que, quando tentei mostrar para meus filhos, não existia no mapa. Moreira César. Alguém conhece? Graças a Deus, poucos conhecem. Eu tive que fazer o esforço, pegar meus filhos e levar lá na rua de Moreira César. Este é Moreira César. Passamos a segunda marcha, terminou Moreira César. E colocamos então, como somos muito criativos evangélicos, coloquei os primeiros nomes aos meus filhos, Mateus e Marcos. Não foi revelação, sino que em realidade eu acho que a coisa é inspiração, né? E quando estava grávida minha esposa do 3º filho, nós dizemos, que nome podemos colocar? Era homem. O que vocês acham? Claro, é lógico, né? Não tem que fazer muito esforço, né? Queríamos chegar até Apocalipse e nos arrependemos. Nasceu a Gabriela e então aí paramos, dizemos, até aqui chega a nossa família. Então somos uma grande família de 4 filhos. Eu e a Denise somos 6. Assim que, se você quer um conselho, pense bem, porque se você tem uma família de 4, você tem que comprar um carro para 7. Fica um pouco mais caro. Minha igreja, a igreja que eu pastorei uma rede de igrejas lá no Chile, 4 igrejas. E a igreja nossa se chama La Roca. E eu prefiro falar em espanhol porque em português fica um pouquinho diferente. Então, quando alguém me perguntou em Salvador, como chama a sua igreja, pastor? A minha igreja é a Rocha. E então os irmãos começaram assim. Que igreja mais alegre deve ser sua igreja? É mesmo? Ai, Jesus. Uma vez preguei, pastor Glaucio, preguei uma igreja, 4 cultos. 4 cultos. Última pregação foi por inércia, mas agora eu estou com ânimo. Vejo vocês e me animam, me dão vontade de continuar pregando. Eu não sei se tem uma vigília depois disso, eu fico na vigília. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, no verso 2. Esta mensagem foi inspirada em uma experiência pessoal. Uma experiência não tão divertida como nós estávamos agora nos rindo. Foi em realidade uma experiência de dor, de frustração. Uma experiência que marcou um antes e um depois na minha vida, porque eu queria deixar naquele dia o ministério. Eu queria abandonar tudo. Eu queria deixar de ser pastor. Queria deixar de pregar o evangelho. Me lembrei de muitos na Bíblia, como Jeremias, que por causa da pregação, então, tive o resultado que teve. Mas, então, quando estava neste tema, foi um momento de muita dor, mas um aprendizado muito grande veio para meu coração. É um texto muito conhecido por todos os evangélicos, e o nome do tema é Olhos Fitos em Jesus. O texto bíblico de Hebreus capítulo 12, no verso 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em outra tradução, diz o texto bíblico: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar o que nunca vimos. Senhor, nossos ouvidos possam ouvir o que jamais ouvimos. E soba no nosso coração as coisas que nunca na vida
subirão, Senhor. Surpreende nosso coração, surpreende nossa vida e leva-nos por sendas de justiça por amor de Teu nome. Fala nossa vida e conecta nossa vida, Senhor, com Teu plano e propósito. Nos tira do lugar onde nós estamos e nos transporta ao centro da Tua vontade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você em algum momento dado tive essa impressão de que fitar os olhos em Jesus se tornou um grande desafio na nossa vida. Temos sido em realidade impelidos, empurrados para podermos tirar os olhos da vida de Jesus. E hoje mais que nunca estamos cercados de coisas que provocam a nossa vida a nos distrairmos do nosso verdadeiro alvo, que é Jesus. Situações na vida como frustrações, pessoas, são uma tentação para ver a Jesus longe dos escritos do Novo Testamento. Nos tem ensinado, nos tem mostrado algumas oportunidades a ver um Jesus frouxo, um Jesus permissivo, fraco, um Jesus quase sem sentido e daí por diante. Inclusive, se nós fazemos uma pequena leitura na ciência ou nas teorias científicas, temos alguns descobrimentos fundamentados numa hipótese que trabalham para nos fazer duvidar da sua veracidade, como é o exemplo do descobrimento do Evangelho de Judas e outras tantas coisas que têm acontecido e aparecido no mundo moderno. Todo está apontando para que nós tiremos os olhos de Jesus. E eu acredito que, de certa forma, todos nós temos colocado uma vestimenta em Jesus, uma roupagem que não pertence a Ele. Às vezes temos um Jesus que poderíamos interpretá-lo de um ângulo social, cultural, mas não é o Jesus do Novo Testamento. E às vezes nossas próprias experiências fazem que coloquemos uma roupagem em Jesus que em realidade não é Ele. E eu penso mais que nunca que temos o grande desafio, esta geração, de poder despir a Jesus da roupagem que a sociedade colocou, as culturas colocaram, inclusive a própria igreja colocou. Às vezes apresentamos um Jesus que está longe do Novo Testamento. Eu não sei se realmente as pessoas conhecem verdadeiramente a Jesus. Às vezes conhecemos coisas de Jesus, mas não conhecemos verdadeiramente a Jesus. E o escritor dos Hebreus, ele tem algo realmente em mente e em seu coração. Ele quer colocar a Jesus em um nível que corresponde para ele. E a palavra central do livro dos Hebreus, da carta dos Hebreus, da carta que acabamos de ler, é a palavra superior. O escritor então da carta dos Hebreus deixa ver a um Jesus que é superior a todo e a todos. Por exemplo, ele disse no capítulo 1, verso 4, que é superior aos anjos. O texto bíblico diz, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que heredou é superior ao deles. Mas não só aquilo, ele também é superior ao sacerdócio da antiga aliança. No capítulo 8, no verso 6, na parte A, diz, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. E a isso podemos acrescentar, no mesmo texto, que a aliança de Jesus é superior à aliança que eles têm. No capítulo 8, no verso 6, na parte B, diz, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Se esse fosse pouco, ele coloca o selo final no texto bíblico, no capítulo 8, no verso 6, na parte C, dizendo que as promessas de Jesus são superiores às promessas do Antigo Testamento. Diz, sendo baseada em promessas superiores. Ou seja, Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Jesus é superior, inclusive, à antiga aliança. E Jesus é superior às promessas da antiga aliança. Se Jesus é superior a todo, eu pergunto, como será que nós estamos enxergando a Jesus? Será que conseguimos ver a Jesus superior a todas as coisas? Será que nossa olhada, nosso enxergar a Jesus está nubilada por nossas dificuldades do dia a dia? Será que a crise que nós vivemos, econômica, familiar, enfermidade de saúde, qualquer seja, obnubilam ou fecham os nossos olhos para enxergarmos a um Jesus superior?
Será que a nossa fé é uma fé circunstancial? Ou conseguimos, junto com o escritor dos Hebreus, dizer que nossos olhos estão fitos em Jesus porque achamos que Ele é superior a todas as coisas? Às vezes acho que é muito difícil, mas muito difícil vê-lo do jeito que o escritor da carta aos Hebreus enxerga Jesus. Acredito que na realidade não conhecemos a Jesus totalmente como deveríamos conhecê-lo. Muitos evangélicos se fizeram para si mesmo um Deus à sua medida, à sua estatura. Uma coisa é que Deus se faça carne para habitar entre nós, e outra coisa muito, mas muito diferente é que nós humanizemos a Jesus para justificar os nossos próprios atos, as nossas próprias decisões. Em Gênesis 1:26, o texto bíblico diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas eu acho que a igreja evangélica no século XXI reescreveu o texto bíblico, e a humanidade quizás pode ser inspirado em Feuerbach, um filósofo antigo, também fez uma mudança do texto. Temos reescrito o texto bíblico. Parece que hoje estamos falando, façamos a Deus a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Temos construído um Deus que em realidade está ao nosso nível. Fitar os olhos em Jesus e enxergá-lo do jeito certo, como autor e aperfeiçoador da nossa fé, e não como respaldo para os nossos caprichos, aliado às nossas más decisões, nem como sócio à nossa carnalidade, é o grande desafio que hoje temos por diante. Como podemos enxergar a este Jesus que é superior a todos? Paulo nos aconselha em um texto que está justo antes de um grande texto conhecido na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Todo mundo conhece esse texto, certo? 5:17 de 2 de Coríntios. Que diz o texto? De modo que se algum está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, todas são feitas novas. Mas que interessante que só um texto antes fala uma verdade tão profunda, mas às vezes pouco considerada, muitas vezes pouco considerada por nós. O texto bíblico diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Ou seja, o apóstolo Paulo diz: não podemos colocar os olhos em Jesus da perspectiva só humana. Não podemos ver a Jesus Cristo. Não podemos rebaixá-lo à humanidade para justificar os nossos fracassos. O que deveríamos fazer é levantar a divindade e a perfeição de Jesus. Quando falamos dele, que ele tem dupla natureza, é verdade. Ele representa o perfeito Deus, mas também ele representa o perfeito homem. Ele veio à terra a revelar o perfeito Deus, mas também veio a revelar o perfeito homem. Todos nós que viemos do fracasso, da agonia, do pecado, da maldade, precisamos de alguém que não tenha pecado, que tenha tido vitória sobre o pecado, para nós refletirmos e poder ter esperança de poder chegar à estatura de um varão perfeito. A minha proposta com este tema é que podamos ver 3 pontos de vista humano, de ver a Jesus ou de fitar os olhos nele, e que estão, por certo, muito longe da forma correta de enxergar a Jesus. O primeiro, podemos encontrá-lo ali em Lucas capítulo 22, no verso 66 ao 71. Estas pessoas que vamos falar tiveram a oportunidade de fitar os olhos nele, colocar os olhos nele. E eu pergunto, será que nós às vezes colocamos e fitamos os olhos do mesmo jeito, da mesma forma que estas 3 pessoas, ou este grupo de pessoas e 2 pessoas fitaram os olhos em Jesus? Vejamos o que diz o texto bíblico em Lucas capítulo 22, 66 ao 71. A primeira forma, então, seria a perspectiva do Sinédrio. Jesus perante o Sinédrio. E aqui vemos, então, claramente o ponto de vista da verdade. Diz o versículo bíblico 66. Ao amanhecer, reuniu-se o Sinédrio, tanto
os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos. Disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos dizer, não crereis em mim. Mas de agora em diante o Filho do Homem. E se eu, perguntar, não me responderei. 69, mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou. Respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Qual era a ofensa? Não era a grande oportunidade de ver o verbo feito carne? Não tinham pronunciado os profetas que um dia viria? Não era a esperança de Israel e hoje estava perante seus próprios olhos? Eles tiveram o privilégio de fitar os seus olhos no próprio verbo encarnado. Ele representa a verdade? Não, não representa a verdade. Ele é a verdade. E disse a palavra de Deus que ele estava perante eles. Mas qual é o problema? O problema é que eles têm uma própria verdade. Quando nós temos uma própria verdade e queremos orar a Deus, a oração nossa se torna uma justificativa do que já decidimos no coração. E estamos esperando um aliado à decisão que peguei meu coração. O Senhor não responde. Se de repente parecesse que o céu se fechou, é porque às vezes você está se aproximando a Deus, orando algo que você já decidiu no seu coração e não está esperando uma resposta de Deus. As verdades absolutas do nosso coração estão confrontadas pelas verdades absolutas de Deus. Aqui é uma luta da verdade. O ponto de vista humano do Sinédrio era a verdade. E eu pergunto, quais são as verdades? Essas verdades que são absolutas no seu coração, que estão vindo a ser confrontadas com a verdade de Deus, essas coisas que você acredita e que você não está disposto, como essa verdade do apóstolo Pedro dizendo para o próprio Jesus: olha, Senhor, eu não vou comer porque nunca comi animal imundo, mas o próprio Deus estava dizendo: mata e come. Ele tinha uma verdade cultural, uma verdade religiosa. E nós às vezes temos verdades, pode ser inferior ao nível da teologia, mas temos verdades das quais não queremos sair. São verdades absolutas na nossa vida. Eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sempre atuei assim, eu respondo assim, porque meu avô é assim, meu pai é assim e eu sou assim. Eu não vou mudar agora que eu sou velho. Tem escutado essas coisas? Mas não me diga que se você é engenheiro e está trabalhando na Embraer como engenheiro, você não nasceu engenheiro. Inclusive sendo engenheiro, entrou na Embraer, muitas coisas que você trabalha na Embraer foi aprendendo à medida que foi evoluindo no trabalho. Ou seja, você sendo velho, aprendeu um ofício. Quer dizer que às vezes as verdades inamovíveis de seu coração deveriam ser destruídas e derribadas, mas parece que nós dizemos: não, essa é a minha verdade, eu vivo assim, desse jeito, e eu não vou permitir que essa verdade destrua a minha posição. Eu acredito que às vezes nós fitamos os olhos em Jesus do mesmo jeito que o Sinédrio. Nos sentimos ofendidos à verdade, sentimos ofendida a nossa consciência. Nossas estruturas mentais são ofendidas por uma verdade de Deus, e isso é realmente, poderosamente tremenda. Se nós estamos dispostos a fitar os olhos em Jesus do jeito certo, vamos a sentir-nos ofendidos pela verdade de Deus no nosso coração. O segundo ponto está justamente depois daquilo, no capítulo 23, 1 ao 5. Se no primeiro ponto desse ponto de vista da verdade, Jesus perante o Sinédrio, vemos que o problema é a verdade e tem perguntas que se fazem. Jesus chega a dizer para eles: eu não vou perguntar porque vocês não vão responder. Vocês têm um prejuízo, você já julgou no seu coração. A segunda também tem uma pergunta, mas uma pergunta não teológica, é uma pergunta política.
Você faz boas perguntas em torno à verdade e em torno também à política pode fazer boas perguntas. Aqui está. No segundo ponto, Jesus na perspectiva de Pilatos. Pilatos, romano, tem agora a grande possibilidade, como representante do povo gentio, de colocar e fitar os olhos em Jesus. Mas que viu nele? Não viu o Messias, não viu o Salvador. Eles se aproximaram no sinédrio e falaram para ele: este é o ponto de vista humano do domínio. Para ele não é interessante. Ele não está preocupado se ele é Deus ou não é Deus. Ele não quer saber se é filho de Deus e questões da religião. Mas o sinédrio é inteligente e manipulador. Diz o texto bíblico no Lucas 23, 1 ao 5. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos e começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judeia, com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Para Pilatos, então, que coisa era importante? Era um competidor, uma competência política. Se realmente este cara era rei, para mim é preocupante. Eu sou uma pessoa pública, eu estou no governo. Estou em uma posição de governo. Eu quero dominar sobre a minha jurisdição. Eu estou dominando sobre esse lugar. E eu não vou permitir que outra pessoa venha aqui a dominar sobre o lugar onde eu domino. Que viu então Pilatos? Viu ameaça a seu próprio domínio. Pergunto eu, será que todos nós, não vemos uma ameaça às coisas que nós dominamos na nossa própria vida e não queremos deixar que Ele domine sobre nós? Poderíamos colocar em um papel quais são as coisas que nós dominamos e não estamos dispostos a colocá-las nas mãos do Senhor Jesus. A economia é uma das grandes problemáticas das igrejas. Dinheiro. Nós então queremos ensinar as pessoas e dizemos: olha, o 10% de Deus. E se eu dissesse não? O 10% não é de Deus? Todo é de Deus. Nós entregamos e devolvemos o 10%, mas o Senhor disse: todo é meu. Quando nós fitamos os olhos em Jesus, poderíamos dizer: minha família é de Deus, minha esposa é de Deus, meu esposo é de Deus, minha carreira é de Deus, meus recursos são de Deus, meus conhecimentos são de Deus, inclusive o título profissional que tenho pendurado no meu escritório não é meu, também pertence a Deus. Todos os meus recursos, o 90% e o 10% são de Deus, mas nós atuamos a vezes como a lei de Moisés. Fragmentamos a nossa fé ao ponto de dizer: não, só o 10% de Deus. Deus diz: todo é meu. Estamos dispostos a olhar a Jesus e dizer: Senhor, todo é teu. A minha vida é sua. O meu respirar da manhã é sua. Meus filhos que se levantam e que vão embora são seus, Senhor. E se Ele tirar os nossos filhos antes do previsto, de quem são os filhos? Continuaremos acreditando e fitando os olhos em Jesus do mesmo jeito? Ou teremos perigo, teremos conflitos na nossa alma? Nós temos cometido um grave erro. Somos pessoas que chegamos a selecionar as coisas que nós acreditamos. Selecionamos o que gostaríamos obedecer e o que não gostaríamos obedecer. E então dizemos e lemos a Bíblia e dizemos: bom, aqui a Bíblia diz que tenho que perdoar, mas perdoar essa pessoa que fez tanto mal para mim? Ah, não, isso não. Então não, isso não, vou tirar da Bíblia. Vou colocar: não, isso não quero obedecer. Eu vou decidir o que vou obedecer. E a vida sexual? De quem é a vida sexual? Não, o que eu faço no meu quarto é meu. Que Deus não entre aí. Deus não pode opinar e dominar em tua vida sexual? Então não quero, Senhor. Bom, eu tiro da Bíblia e fora. Eu não vou obedecer isso. Vou selecionar o que quero obedecer. O mundo de hoje se tornou então consumidores na fé. Esse eu gosto, esse eu não gosto.
Será que é o certo de olhar e fitar os olhos em Jesus? Claro que não. A proposta de Jesus é um tanto diferente. O terceiro ponto humano de colocar os olhos em Jesus, ou o ponto de vista humano de 2 de Coríntios capítulo 5, verso 16, é a espiritualidade. E das três eu acho que esta é a pior, é a mais perigosa. Diz que neste texto bíblico não tem uma pergunta específica, tem muitas perguntas. Em questões de religião e de verdade e teologia, tem uma pergunta específica: você é Deus? Em política tem uma pergunta, em domínio ou governo, política, tem uma pergunta específica: você é rei? Mas neste negócio, aqui não. O que queria Herodes? Ele fitou os olhos em Jesus. Em Lucas 23, 6 ao 12, ele fita os olhos em Jesus, tem o privilégio. E o texto bíblico diz assim: ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus se era Galileu. Quando ficou sabendo que ele ia dar jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. É o único que fica alegre, ninguém mais. Ele queria ver um show, pirotecnia. Ele queria ver o show começar. Hoje vocês vão ter aqui uma coisa sensacional. Este cara converte água em vinho. Este cara ressuscita pessoas. Vocês vão ver o grande milagre. Eu pergunto, será que nós continuaremos espirituais? E a nossa espiritualidade está fundamentada em que coisa? Está fundamentada nas coisas que conseguimos ver? Nas respostas certas de Deus, as respostas que deveria Deus responder, as respostas que nós esperamos que Ele responda. É verdade que temos um Deus ou temos alguém que está nos servindo? Temos um Deus que vamos a obedecer e que vamos a nos curvar diante dele, ou temos um Deus que estamos dizendo: você tem que cumprir o que eu estou pedindo, Senhor? E o que acontece se você fracassa no seu negócio? E o que acontece se a espiritualidade sua não alcança para ver o milagre do seu filho ser curado e parte para a eternidade? E o que acontece se tua empresa fracassa e quebra e chega a falir, e você vai continuar acreditando? O que acontece se você fica viúvo, ou se seu marido abandona você justo no melhor momento da sua vida? Sua fé vai continuar firme? Ou fitamos os olhos em Jesus de uma forma circunstancial, quando todo está bem, quando todo está certo e nos sentimos seguros, mas quando as coisas estão erradas e as coisas não funcionam como gostaríamos que funcionem? Herodes não viu, não conseguiu desfrutar o show. Jesus não falou. Da única das pessoas que não falou nada foi aqui. Será que nós teremos a fé dos amigos de Daniel? Senhor, me livre ou não me livre, vou continuar acreditando em ti. Seremos como o profeta Abacuque, aunque eu não veja nada, não veja florescer o olivo, a figueira, não veja os animais no corral, não veja nenhuma coisa, contudo, eu vou confiar em ti, Senhor. Deixe-me dizer algo. Se você duvida de Deus, Ele continua sendo Deus. Se você dá as costas para Deus, Ele continuará sendo Deus. Se você fala mal de Deus, Ele continuará sendo Deus. Ele é imutável, Ele não muda, continua sendo o mesmo. E o pior que tudo é que apesar de que você faça tudo aquilo, e um dia você entra na real e se volta para Ele e diz: Deus, perdoa-me. Sabe o que faz Deus? Ele te perdoa, te levanta, te ama, te abraça, oh aleluia, e faz algo por ti. Aleluia. Oh, aleluya. Dios es muy bueno. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Pergunto eu: quem é Jesus perante os nossos próprios olhos? Como fitamos os olhos nele? Fitamos os olhos como o sinédrio, que nos sentimos ameaçados nas nossas verdades? Olhamos a Jesus como Pilato, que às vezes não queremos entregar o domínio que nós temos e entregá-lo a Jesus? Somos como Herodes, que só estamos vendo esperando uma pirotecnia,
Somos consumidores de igreja. Chegamos a falar que o culto estuvo bom ou esteve ruim. Já pensou o que estamos dizendo? É como um mercado. Você não pode chegar a uma igreja, louvar a Deus e dizer: o culto esteve ruim. Você não pode dizer para mim: o culto não esteve bom. Sabe qual é a pergunta mais irrelevante da história? É perguntar para um novo crente: você gostou do culto? Se gostou ou não gostou, não é o problema. A pergunta deveria ser: você entendeu a mensagem? Deus falou contigo? Derribou teus conceitos de verdade? Está disposto a entregar seu governo a Deus? Todos nós queremos fitar os olhos em Jesus. O problema é que estamos vendo. Fitamos os olhos em Jesus, mas está vestido de um montão de roupagens sociais e culturais, inclusive religiosos, que não representam o Jesus que temos na Bíblia, no Novo Testamento. Quando o texto bíblico nos fala de fitar os olhos em Jesus, o diz no contexto das famosas corridas gregas. Esta corrida não se consegue fazer olhando aos demais competidores, nem muito menos fitando os olhos nas circunstâncias. Temos que correr necessariamente com os olhos fitos na meta. Jesus é a nossa meta. Ele é a nossa meta. Ser como Ele, viver como Ele, amar como Ele, sonhar como Ele, falar como Ele, abraçar como Ele, caminhar como Ele, pensar como Ele, perdoar como Ele, viver como Ele. É o desafio de nós, crentes, discípulos de Jesus. O escritor dos Hebreus nos diz que Ele é o autor, segundo o seu significado, é o príncipe, é o capitão da nossa fé. Ele está na frente na corrida. Ele não disse: vai lá, fitem os olhos em mim, corram. Não, Ele correu antes que nós. A pergunta que eu faço: e em quem fitou Ele os olhos? Os olhos deles estavam fitos em quem? Em quem? A maioria de nós poderíamos dizer: estavam fitos no Pai. Mas podemos entender algo contrário. Podemos entender algo diferente. Poderíamos pegar uma ideia diferente. Poderíamos encontrar uma verdade que vai motivar o nosso coração para fitar os olhos em Jesus como Ele mesmo. Diz também que Ele é o consumador, como diz no seu original, o aperfeiçoador da nossa fé. O capitão, o príncipe da nossa fé, que é superior a todo, nos mostra a forma correta de fazer esta corrida, cheia de dificuldades de um jeito diferente. Diz o texto bíblico em Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, no verso 2. Para mim foi tremendo. Como dizia antes, este tema eu escrevi num momento de muita dor. Em realidade, eu escrevi este tema chorando, depois de tanta facada nas costas, de tanta frustração e desilusão na vida, no ponto em que eu queria deixar o ministério. Não queria mais ser pregador. Queria me esquecer das experiências que vivi. Queria deixar tudo. E este texto quebrou e rompeu minha forma de pensar. Esta palavra veio a mim a se revelar de tal forma que eu comecei a entender coisas que nunca tinha entendido antes na minha vida. No capítulo 12, no verso 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Por que suportou a cruz? Por uma alegria proposta? Quer dizer então que Jesus é masoquista? Hebreus capítulo 2, no verso 9, diz que ele chegou a gostar da morte. Então Jesus é masoquista? Não, senhores, não é masoquista. E eu pergunto em cima deste texto bíblico: o que ocorreu? O que aconteceu? Pode haver um texto bíblico tão surpreendente como aquele?
Suportar a cruz pelo gozo que foi colocado perante seus próprios olhos, segundo o texto, pelo gozo que lhe estava proposto. Existe alguma coisa mais tremenda do que esta palavra? Como alguém aceita morrer por gozo? Quem aceitaria morrer por alegria? Eu não entendia. Estava escrevendo o tema e de repente vi meu filho Lucas brincando com Legos, ama Legos. E brincava e o Espírito Santo falou literalmente no meu coração. Eu parece que escutei a voz de Deus me perguntando. Eu chorava escrevendo. De fato, o caderno estava cheio de lágrimas. Eu não conseguia parar de chorar e escrevia as minhas experiências. Muitas delas falando sobre mim mesmo e dizendo: por que eu tenho que sofrer isto? Eu sou teu filho. Por que razão eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Senhor, eu sou pastor. O Senhor não deveria me salvar agora? O Senhor não deveria vir e se me aparecer? Pelo menos manda um corvo para que me alimente? Estava em minhas questões quando de repente um silêncio houve e o Senhor perguntou no meu coração e me disse: olha Lucas. Olhei o Lucas e disse assim para mim: você daria um rim para seu filho Lucas? Para ele continuar vivendo? E eu rapidamente falei: Senhor, eu tenho 2. Claro que daria. Como não daria um rim para ele? Com só pensar que ele poderia continuar vivendo, se casar, desfrutar do reino, ser útil na obra, com certeza daria um rim. E guardou silêncio Deus e continuou escrevendo, e ainda com raiva no meu coração, chorava e escrevia, e de repente veio a segunda pergunta, e o Senhor me diz: e se você tivesse só um rim? Daria o rim? Olhei pela janela, o Lucas estava brincando, ele me fazia senhas com a mão. E eu disse para Jesus: Senhor, claro que daria. Com só o fato de pensar de que ele poderia se viver, continuar sendo um homem e caminhar na vida e ser o que o Senhor quer que ele seja, claro que daria. E aí entendeu o que o Senhor me estava falando. É o gozo que você vê seu filho desfrutar da vida, que você estaria disposto a entregar a sua por ele. E então eu falei: Senhor, e que tem a ver? E então o Senhor me disse: por isso meu filho entregou a vida, pelo gozo proposto. Porque ele viu você perdido em pecado, viu as pessoas que estão sentadas neste lugar sendo salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, frustrados e amargurados, chorando em amargura, fracassados na vida, tomados pelo pecado, com os pensamentos mais absurdos da vida. E sabe que? Ele viu sua vida louvando meu nome, ele viu sua vida desfrutando do reino de Deus. Por isso ele deixou de orar a oração que ele orava: oh, afasta de mim este cálice, não permitas que eu morra. Em poucas palavras, Hebreus capítulo 5, no verso 7, diz que Jesus, nos dias da sua carne, ele clamou aquele que poderia livrá-lo da morte, mas em algum momento deixou de orar essa oração. Por quê? Porque viu sua vida, porque viu a minha vida, porque viu sua vida restaurada, sua família restaurada, tua vida transformada. Por isso ele deixou de orar essa oração, e ele disse: aqui está a minha vida. Oh, se ele me pede a mim, fita os olhos em mim. Sabe que? Entendi que ele tinha fitado seus olhos em mim. Eu era a sua meta. Eu era a sua meta. E por causa da meta, chegou a gostar da própria morte. Uma mãe não daria a sua vida por seu filho? Que eu posso fazer, doutor? Não é rim, não tem nada a fazer. Eu quero dar a minha vida, mas você pode morrer e não vai dar vida a seu filho.
Mas não é aquilo só. O texto continua. E ele fecha com um broche de ouro. Só um verso da Bíblia. Capítulo 12, no verso 2, diz o texto bíblico, e em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Escute bem, me encanta essa palavra, sublinhe essa palavra. Suportou a cruz. Não pediu a cruz. Suportou a cruz. Nós suportamos a dor. Não pedimos a dor. Ninguém vai pela vida pedindo sofrimento. O texto bíblico diz, no verso 2, suportou a cruz. Vem uma vírgula e diz, não fazendo caso da ignomínia. Esse texto bíblico aqui nessa tradução é uma coisa, mas quando lemos em outra tradução, diz, desprezando a vergonha. E em espanhol diz, menospreciando a vergonha. Em grego, que significa? Baixar o preço. Menosprezar é colocar um preço muito baixo. Que menosprezou? Jesus na cruz do Calvário. Menosprezou a sua dor. Lhe baixou o preço à sua dor. Baixou o preço aos açoites. Baixou o preço à vergonha. Baixou o preço aos cupitajos. Baixou o preço à coroa de espinha. Baixou o preço às mofas das pessoas ao redor. Baixou o preço de ver a seus próprios discípulos confundidos. Baixou o preço a todas as coisas. Lhe baixou o preço. E que fez? Ele supervalorou o projeto da alegria. Sabe o que fazemos nós na vida? Supervaloramos os nossos sofrimentos, os colocamos lá em cima, fazemos poesia da nossa dor, fazemos poesia do abandono, fazemos poesia do fracasso, andamos pelas ruas chorando a nossa amargura. E o Senhor disse, o gozo do Senhor é a minha fortaleza. Eu vou baixar o preço da minha dor, vou baixar o preço das situações da vida, do fracasso, da frustração. Eu não vou fazer uma poesia da minha frustração. Eu vou levantar o que o Senhor levantou. Fitar os olhos em Jesus é fitar os olhos na meta. A meta para Ele é importante. E quando você fita os olhos em Jesus, está disposto a entregar a vida. Isso fez Jesus. Quando Ele fitou os olhos em ti, esteve disposto a entregar a vida. Esteve disposto a baixar o preço à sua dor. E agora Ele nos está dizendo a mesma coisa. Fita os olhos em Jesus, baixa o preço à tua dor. Se seu marido foi embora, começa agora mesmo. Sacude o pó, se levanta e diga, Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é quem levanta a minha vida, suas misericórdias são novas cada manhã. Aleluia, dê uma salva de palma ao Senhor. Aleluia, fique de pé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, fitando os olhos em Ele, ser como Ele, cada dia, chegar a ter a pureza dEle, a simpleza de seu coração, a humildade da sua alma, enfrentar a dor não supervalorando a dor. Não vou colocar um supervalor. Não vou supervalorar as minhas frustrações. Vou cantar louvores ao Senhor. Vou adorar a Deus. Como o Salmo 40. Pacientemente esperei ao Senhor. Se inclinou a mim. Me tirou do poço da desesperação, do lodo cenagoso, diz em espanhol. Mas por quê? O lodo cenagoso, o que é? Areia movediça. Enquanto mais tenta sair, mais se afunda. Quando você intenta tudo na vida para sair, vou esperar em ti, Senhor.
Se o Senhor me livra, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me livra, o Senhor é Deus. O Senhor não deixa de ser Deus. Feche seus olhos um momento. Eu gostaria, se você quer levantar sua mão, eu gostaria de orar por ti. Eu sei que pode Deus trazer um gozo, uma alegria em meio da dor, em meio das suas decisões importantes, em meio da frustração, em meio da dúvida, em meio do medo. Fite os olhos em Jesus. Pai, em nome de Cristo, eu te rogo, Senhor, agora. Senhor, levanta, Senhor, esta família de fé, esta preciosa igreja e estes irmãos que têm levantado suas mãos, Senhor. Sustenta-os. Mostra, Senhor. Vem sobre eles para sustentá-los. Se tem às vezes que passar pelo deserto, acompanha-os, Senhor Jesus. Oh Deus, eu sei que o Senhor é tremendo e o Senhor se faz sentir. Oh Deus, quando nos sentimos sozinhos, Tua mão, Senhor, vem sobre a nossa vida. Permite-me abrir os olhos e te enxergar. Oh Deus, como o escritor dos Hebreus, superior a meus problemas, superior à minha agonia, superior à minha frustração, superior a todo, Senhor. Não tem nenhuma coisa na vida que possa ser superior a Ti, Deus glorioso. Pai, consola a mulher que foi abandonada. Oh Deus, trai consolo e gozo e alegria àqueles que estão vivendo a enfermidade. Senhor, disse que o povo que estava sentado em trevas, luz resplandeceu. Oh Jesus! E os que estavam tristes começaram a louvar. Oh, e os que estavam, Senhor, destruídos se levantaram com palmas nas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ministra o coração de cada um dos que está neste lugar. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.